Abra a vossa Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Nós vamos ler dois versículos da palavra de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Vamos lá. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rio no ermo. Olha aí, Deus vai colocar um rio, um caminho no deserto, e vai colocar rio no ermo. Ou seja, Deus tem uma palavra de vitória para a minha e para a sua vida nessa noite. Ouça bem o que diz a palavra do Senhor. E nessa noite, mediante alguns versículos que lemos aqui, eu quero vos falar nessa noite acerca do tempo, um tempo de recomeço. Deus tem um tempo para todo propósito. Há um propósito, há um tempo de Deus em todos os tempos na terra. Agora veja bem, é tempo de recomeçar. A sua vida está nas mãos de Deus. Talvez você tenha enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, mas nessa noite eu quero dizer para você, eu vim aqui enviado por Deus para dizer para você, é tempo de recomeçar. Porque a Bíblia diz que nós não devemos lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas, e que Deus vai colocar um caminho no deserto e vai haver, aleluia, rio nos ermos. Ou seja, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer coisas grandes, inexplicáveis acontecer nas nossas vidas. Queridos e amados irmãos, eu quero nessa noite que você preste bem atenção. É tempo de recomeçar. A Bíblia fala sobre o tempo, e tempo é algo precioso. Tempo não se pode perder tempo, porque tempo vale ouro, não é verdade? Se você perde tempo, se você perde oportunidades, você perde grandes coisas na sua vida. Então veja bem que no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o sábio Salomão vai dizer o seguinte: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de espalhar pedra, juntar pedra, há tempo de nascer e também há tempo de morrer, há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Entenda isso nessa noite, porque para tudo há um propósito de Deus. Em qual área da sua vida você deseja viver um recomeço? Nesse ano de 2020, quando nós passamos do ano de 2019 para o ano de 2020, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Ebenezer, nós nos reunimos e confraternizamos, adorando, e declaramos que seria um ano de muita vitória, e entramos um ano de 2020 cheio de sonhos e projetos, e os nossos sonhos e projetos ainda estão de pé. Independente da situação, nós ainda acreditamos que o milagre de Deus está acontecendo, aleluia. Mas ao começo de todo ano, todos nós projetamos, não é verdade? Essa é a grande verdade. Todos nós projetamos todo início de ano, colocamos no papel nossas metas, nossos projetos e assim por diante. Mas veja bem, quando o ano iniciou, o ano de 2020, parecia que tudo iria encaminhar muito bem, né? O Brasil andando a todo vapor, um novo presidente na direção. Mas se nós observarmos, começaram-se a aparecer obstáculos, decepções e frustrações, e muitas pessoas acabaram colocando um ponto final nos seus sonhos e projetos. Olha bem, nós projetamos sonhos, mas quando as coisas começaram a dar errado, a gente começou a ver tudo
ir de água abaixo, ou seja, tudo começou a desabar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, e talvez você colocou fim, você colocou um ponto final nos seus sonhos, você colocou um ponto final nos seus projetos, mas eu quero te falar nessa noite, enviado da parte de Deus para falar ao teu coração. Deus manda te dizer que nessa noite Ele está arrancando o ponto final que foi colocado, e está escrevendo, acrescentando vírgula e dizendo que a tua história vai recomeçar. Há um tempo de um novo recomeço para a tua vida, e isso vai acontecer porque Deus ainda está no controle da situação. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá um glória a Deus, porque Jesus está providenciando algo novo para você. Então Deus vai dizer para nós esquecermos das coisas que para trás ficaram, e que nós possamos avançar. Uma coisa é certa, amigo e amiga que está me assistindo também pela internet: aqueles que olham para o passado jamais viverão o futuro. Esqueça, como diz o ditado, que águas passadas não irão mover moinho, e não vão mesmo. Jesus disse que o homem é aquilo que ele pensa. E se nós pensarmos que somos fracos, somos dependentes e que não temos força alguma para vencer os inimigos dessa vida, assim nós seremos. Mas se nós crermos no Senhor e colocarmos na nossa mente que nós podemos vencer todas as batalhas no nome de Jesus Cristo, assim se fará Deus nas nossas vidas, conforme a nossa fé. Deus não age ao nosso favor, Deus não age ao nosso favor, Ele reage ao nosso favor, porque a toda ação existe uma reação. Quando tu bate, quando tu pede, a porta abre, Deus te ouve e te abençoa. Creia, o recomeço está chegando na sua vida. Então nós vimos que os projetos eram muito, mas de repente acontece o que no mês de março? De fevereiro para março acontece a grande pandemia que estava lá no Japão, começa a alcançar a Europa, começa a alcançar os Estados Unidos, a outros países, e chegou também no nosso país chamado Brasil. E agora o que fazer? E aonde estão os projetos? Porque agora todo mundo ficou em casa. Agora a ordem é o seguinte: fique em casa, não saia. Isso diz a ciência. E muitos comércios se fecharam, muitas empresas quebraram, e muitas coisas aconteceram no nosso país nesse ano de 2020. As igrejas fecharam-se as portas, ficaram sem poder fazer culto. Uma grande crise se instalou, chamada coronavírus, Covid-19. Mas eu quero te falar uma coisa, lembrando do começo do texto: não olhais para as coisas passadas e nem considereis as antigas, porque o Senhor vai abrir um caminho no deserto e vai ter água nos ermos. Deus vai providenciar um escape, uma saída. Não importa a situação que estamos vivendo hoje, não importa o que estamos passando agora, o importante é o que Ele já determinou, porque a Bíblia diz que o homem faz os seus projetos, mas quem executa todos eles é o Senhor. Deus ainda está no controle da situação. Deus não pestaneja, não dorme, o guarda de Israel. Ele está presente aqui nessa noite, dizendo para mim e para ti: há um recomeço, há um recomeço, há tempo para todo propósito debaixo do céu. É verdade, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas segundo o texto de Isaías 43, 18 e 19, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que fala sobre o tempo, eu quero vos falar que Deus nos dá, exige de nós 3 coisas. Nesta noite nós vamos aprender 3 coisas para que nós possamos recomeçar. E a primeira coisa que Deus fala, Ele vai falar com um moço chamado Josué, no capítulo 1 de Josué. Ele vai falar 3 coisas para aquele moço que estava diante de um grande desafio. Josué, um grande soldado,
Josué é um grande guerreiro ao lado de Moisés durante a trajetória no deserto, mas agora ele se deparou com um grande desafio, com um grande gigante à sua frente, porque a Bíblia diz que Moisés, quando lá no Monte Nebo ele avista a terra prometida, ele não entrou na terra. E Moisés descansa no Senhor. E nos diz, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus vai nos afirmar que naquele momento Josué está vivendo um grande desafio, porque agora ele vai assumir a posição de Moisés. Ele vai assumir a posição de Moisés e agora ele vai ter que fazer uma grande obra, um grande trabalho. E isso não é fácil, é um grande desafio. Eu sei que ele fazia grandes projetos, ele tinha grandes sonhos, mas jamais imaginou que ia se deparar com uma situação tão séria como aquela, liderar mais de 3 milhões de pessoas. Porque segundo os historiadores, havia mais de 3 milhões de pessoas pelo deserto. Quando saíram do Egito, eram milhares de pessoas, mais de 700 mil pessoas, além de mulheres e crianças. Era uma multidão incalculável, grande responsabilidade. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que a crise tem atingido, de qual área ela tem atingido na sua vida, mas uma coisa eu tenho para te dizer: Deus está no controle e tudo vai recomeçar na sua vida e tudo vai ser novo. Mas para recomeçar, a ordem de Deus para Josué, que ainda estava com medo, Deus disse para Josué: levanta-te. É a ordem de Deus para mim e para ti nessa noite: levanta-te. Você que está prostrado, versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Josué, Deus vai dizer: Josué, levanta-te, põe de pé, porque tu farás esse povo herdar as promessas que eu fiz ao meu servo Moisés. Olha aí o que Deus está dizendo. Talvez diante da situação que o mundo está passando agora, você está encavernado, você está escondido, amedrontado. Você talvez está como Elias, que se encavernou quando Jezabel procurava ele para matar. Talvez você está como Pedro, quando negou Jesus por 3 vezes, por não se achar digno de representar Jesus da forma que ele deveria ser representado. Mas eu te digo uma coisa, isso faz parte da nossa vida. Muitas das vezes nós queremos nos encurralar, muitas das vezes nós queremos ficar escondido, mas nessa noite Deus manda eu te dizer: há um recomeço para a tua vida. Levanta-te, levanta, põe de pé, porque Deus tem promessa, Deus tem obra, Deus tem algo novo para realizar na tua vida. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá um glória, porque Jesus está entrando na tua casa, Jesus está entrando na tua empresa, Jesus está entrando no seu negócio, Jesus está entrando na área espiritual da tua vida, e Jesus vai te levantar com fogo, vigor, com muito vigor diante da presença de Deus. É isso que Ele faz, porque Ele é fiel, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Então Deus vai dizer para ele: levanta-te. O texto fala que Moisés havia morrido, e por causa disso, por ele andar com Moisés, e Moisés teve grande intimidade com Deus. Moisés falava com Deus. Moisés foi um grande líder. Então os projetos e os sonhos de Josué agora se tornaram medo e temor diante daquela situação. Mas Deus disse para ele: levanta, levanta-te. É isso que Deus está dizendo. Eu não sei em que área da tua vida você está enfrentando lutas, dificuldade. Talvez algo na sua vida morreu, talvez algo na sua vida foi morte, foi tristeza, foi dor. Eu não sei o que morreu na sua vida, mas Jesus nessa noite está dizendo para você: levanta-te, levanta, porque é tempo de recomeçar. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Em sua opinião, o que mais abate uma pessoa a ponto dela desistir dos seus sonhos? É uma pergunta. O que mais abate uma pessoa a ponto que ela venha desistir dos seus sonhos? Eu sei que são muitas coisas que acontecem. Cada um enfrenta um leão, um gigante por dia.
Todos nós enfrentamos batalhas e mais batalhas todos os dias em nossa vida, isso é normal. Mas o importante é que Deus fará recomeçar tudo na sua vida. Mas a primeira ordem de Deus, para que haja recomeço na sua vida, no seu ministério, em tudo que pertence a ti: levanta-te, fica de pé. Agora veja bem, segundo ponto para recomeçar: encare os problemas. Encare os problemas. Versículo 9. Josué agora precisava encarar os problemas. Depois do Senhor fortalecer Josué, ele ensina que os obstáculos fazem parte da vida, essa é a verdade. Mas já era hora de se levantar, atravessar o Jordão e enfrentar os inimigos. É o momento de encarar os problemas. É necessário que muitas coisas aconteçam para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, querido. Talvez as pessoas tenham olhado essa crise mundial, tenham olhado essa enfermidade que tem matado e tem aterrorizado vidas e pessoas, e tem dito isso é aquilo, mas não está entendendo que tudo Deus tem um projeto, em tudo Deus tem algo para realizar, em tudo Deus tem algo, nada é por acaso, nada é à toa. Deus sabe o que faz, e eu quero te dizer, a luta vai vir, a dificuldade vai apresentar, mas Jesus está dizendo para você nessa noite: encare os problemas, atravessa o Jordão, porque depois do Jordão tem terra que mana leite e mel, não tem? Tem vitória lá, tem sim, mas ainda tem inimigo para ser vencido, ainda tem gigante para ser expulso, ainda tem muitas coisas para ser conquistada, mas só vai acontecer se você colocar de pé, porque o recomeço está iniciando agora. Deus fará tudo novo na sua vida. É por isso que a Bíblia está dizendo: não lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Meu irmão, passado ficou para trás. Nós começamos a cada dia avançando para frente, em busca do nosso alvo, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Neste momento Deus também fala para nós: ainda que os seus problemas sejam do tamanho de um gigante, não importa qual tem sido o gigante. Agora uma coisa eu quero lhe falar: qual tem sido o gigante? Mas para você avançar, eu quero te dizer uma coisa: apenas lance a pedra. Apenas lance a pedra. Por quê, pastor Roberto? Porque o Senhor é que vai derrubar o gigante. O gigante é grande, a luta é grande, o obstáculo é grande, a muralha é muito alta, o mar é imenso, não tem problema. Lance a pedra, chamada fé, e o resto deixa com Jesus, porque Ele vai abrir, Ele vai derrubar o gigante, Ele vai quebrar a muralha, Ele vai abrir o Jordão, e aos pés enxutos você vai passar, você e sua casa, debaixo da bênção do Senhor. Eu quero te perguntar: você já encarou grandes problemas na sua vida e venceu? Você já encarou grande gigante na sua vida e venceu? E por que agora ficar cabisbaixo? E por que nesse momento de pandemia ficar com a cabeça para baixo, humilhado, abatido? Aonde está a sua fé? Aonde está a vossa esperança? Fica de pé nessa noite, erga a tua esperança novamente diante do Senhor, os seus projetos e sonhos, e caminho rumo à terra prometida, porque daqui a pouquinho, em meio toda a turbulência, em meio toda a ação do inimigo, porque por trás do coronavírus, por causa de tudo que está acontecendo, tem um sistema por trás de tudo, e o sistema está achando o seguinte: que ele vai dominar toda a terra e que ele vai fazer o que ele quer. Isso é que eles pensam, mas a qualquer momento a igreja do Deus vivo vai ser tirada da face da terra. Fica tranquilo, porque o arrebatamento vai acontecer. Fica tranquilo, porque a nossa terra prometida por Ele, aleluia, está chegando. Fica na brecha. Essa é a grande verdade. Nós precisamos ficar na brecha. Quantos gigantes você venceu? Quantas lutas você superou?
Já pensou a luta que você enfrentou? Você passou fome, enfrentou o frio, enfrentou o gigante, enfrentou as feras, enfrentou o inimigo, tanto físico como espiritual, e você venceu todas essas batalhas. Não vai ser esse gigante que tem se apresentado aí, achando que é alguma coisa que vai matar a sua fé, porque Deus é contigo, aleluia. Terceiro ponto, para recomeçar, está no versículo que nós lemos de Josué capítulo 1, diz no versículo 9: tenha bom ânimo. Olha aí, para recomeçar tem que ter bom ânimo. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus lá na cruz, ele conquistou a nossa liberdade. O sangue do Cordeiro que protegeu o povo no Egito ainda está aqui hoje, protegendo a mim, a você, a sua casa. E uma coisa eu te digo: ainda que essa enfermidade chegue na sua casa, ela pode até chegar lá, ela pode ser, você pode até contrair, mas ela não terá efeito contra a tua vida. No nome de Jesus eu profetizo que o teu corpo, o teu organismo vai estar imunizado pelo sangue, pelo poder de Deus, e nenhum mal vai te acontecer. Porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ei, Deus tem promessa de vitória. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, aleluia. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Salmo de número 46, versículo 10: aquietai-vos, 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 e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra e no céu, Ele é Deus. Não temas. Em nome de Jesus, tem bom ânimo. Esforça-te. Sem dúvida, queridos e amados irmãos, desânimo é o maior obstáculo que o diabo coloca em nosso caminho, para que nós venhamos parar e desistir. O desânimo é o que o inimigo tem colocado na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas nós temos visto? Eu sou pastor de igreja, eu pastoreio igrejas, várias congregações. Nós temos aqui na cidade de Planaltina de Goiás. E quantas pessoas no meio da pandemia nós temos visto desanimados, para baixo. Pessoas que perderam a alegria. Mas eu venho em nome de Jesus dizer para você: tenha bom ânimo para recomeçar. Olha o que diz em 2 Samuel 22:33. Está escrito: Deus é a minha fortaleza inabalável, e remove os obstáculos de meu caminho. Deus, Ele é a nossa fortaleza inabalável, e Ele remove o obstáculo do nosso caminho. Não importa se é gigante, vai cair. Se é muralha, vai cair. Se é mar, vai ter que abrir. Se é enfermidade, vai ter que desaparecer, porque Jesus está abrindo portas adiante de nós. Oh, aleluia. É justamente isso que vai acontecer em nossas vidas: remover o obstáculo e nos dar a oportunidade de um recomeço, em nome de Jesus. Olha para cá, olha para mim, porque eu quero falar algo importante para você. Tome posse dessa palavra em sua vida. Deus está bradando em meu e no seu coração e dizendo: filho, é tempo de recomeçar, é tempo de recomeçar, aleluia. Mas agora eu quero encerrar essa palavra, mas antes eu quero ainda te dizer uma coisa aqui, preste atenção. Nós falamos lá no início, Deus falando sobre coisas antigas e que Ele vai fazer algo novo, algo surpreendente. Deus também nos falou lá em
Eclesiastes que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Todas as coisas, entenda o que eu vou te falar, tem começo, meio e fim. Todas as coisas têm começo, meio e fim. É assim que Deus nos garante. Todas as coisas têm começo, meio e fim. Agora eu quero que você entenda, há um tempo de Deus para você, há um tempo de Deus para mim. E esperar não é fácil, não é verdade? Nós somos uma geração precipitada. Nós vivemos em meio a uma geração do século 21, aonde nós não queremos mais esperar em Deus. Meus queridos, a tecnologia tem nos colocado de forma surpreendente muito ansiosos. A tecnologia está nos impulsionando a tudo muito rápido. Em fração de segundo você fala com alguém que está no exterior e ele fala com você ao vivo, um vendo o outro. Isso é a tecnologia. Antigamente, para se falar com alguém, a rainha de Sabá viajou dias e tempos para falar e ver Salomão. Hoje não, o presidente do Brasil fala com o presidente dos Estados Unidos, o pastor do Brasil fala com o pastor lá no Japão, em fração de segundos. O que é isso? Tecnologia. Ninguém mais quer esperar. Existem comidas pré-pronta, pré-preparada, porque as pessoas não querem mais preparar nada. Se vai na fila de um banco, logo reclama. Se está na fila de um mercado, reclama também. Se vai fazer uma consulta no hospital, e ali quando chega, se o horário era tal hora e passou ali alguns minutos até uma hora, fica maluco, fica ali indignado com aquela situação. Por quê? Não sabe esperar. Um tempo chamado tempo de Deus, e não é fácil esperar. E Deus nessa noite está dizendo, para que nós venhamos recomeçar, nós precisamos ter paciência e esperar em Deus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Na língua grega há duas palavras para horas. Veja bem, na língua grega há duas palavras para horas. Existe a palavra cronos, que vem falar sobre a hora do relógio. Palavra cronos, marca que dá origem ao cronômetro. Ou seja, quando nós falamos do tempo chamado cronos, nós estamos falando da hora nossa, da hora do nosso relógio. Mas existe outra palavra grega para esperar, chamada kairos. Nisso aqui eu quero chamar a sua atenção. Uma é crono, hora nossa, mas há outro tempo chamado kairos, que também significa tempo. Porém não é o tempo do relógio, mas o tempo de Deus. Esse tempo chamado kairos é o que nós precisamos nos preparar todos os dias, para que nós possamos vencer. Ei, deixa de ser ansioso. Ei, deixa de andar preocupado com muitas coisas. Existe um grande conflito entre o tempo cronos e o tempo kairos. Olha aí, há um grande conflito entre o tempo cronos e o tempo kairos, porque o tempo cronos é o nosso tempo, mas o tempo kairos é o tempo de Deus. Por isso nós devemos aprender a esperar, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Muitas pessoas estão descabelando em meio à pandemia, muitas pessoas estão desesperadas em meio à pandemia. Há muitas pessoas dizendo acabou, não tem mais jeito. Pessoas estão enclausuradas, pessoas estão isoladas dentro de casa, outras pessoas estão neste momento depressivas, pessoas angustiadas, pessoas que não sabem mais o que fazer. Os psicólogos já não sabem mais o que fazer, meus amados e queridos irmãos, de tanta pessoa que tem entrado em depressão por causa da angústia, do desespero, do medo. Mas eu venho da parte de Deus te dizer uma coisa: há tempo para começar, há tempo para o meio
meio de uma situação e há um tempo para o fim. Fica tranquilo, Jesus não perdeu o controle de nada. Jesus ainda está no controle da tua casa, da tua vida, do teu ministério. E nessa noite Ele está entrando com provisão aí. Ele está quebrando as correntes, Ele está arrancando o medo, Ele está arrancando esse espírito da depressão. Ela vai ter que sair dessa casa. Essa depressão, essa tristeza, essa angústia são coisas da alma, e Jesus é especialista em curar a alma. Há coisa que não dá para se ver no raio-x, há coisas que o médico não conseguirá identificar, porque a Bíblia diz que há somente uma coisa que pode curar a alma, e a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para definir o que está proposto em cada coração. E nessa noite esta palavra está indo de encontro a essa ferida, essa palavra está indo de encontro ao teu coração. Sai da frente, Satanás, porque Jesus está quebrando todas as barreiras agora, em nome de Jesus. Todo medo, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, todo desejo de suicídio, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa pandemia não vai matar você, essa pandemia não vai matar os seus filhos, a sua casa, porque você tem uma promessa da parte de Deus. Mas entenda que há tempo para tudo. Houve tempo de iniciar a pandemia e há um tempo para ela se encerrar. Está aí, segundo a ciência, esperando o achatamento da curva. São vários diagnósticos. Começaram dizendo no início que seria em maio, depois disseram que seria em junho, agora estão dizendo que vai ser em julho. Meu irmão, queridos e amados, nós não devemos desprezar a ciência, porque Deus levantou homens capacitados para fazer grandes trabalhos, mas deixar de crer na palavra, no sobrenatural de Deus, para confiar em homens que falham, em homens que também perecem, não é justo. Por isso eu venho te dizer: creia, fique com a palavra, porque a palavra garante vitória. Quero encerrar dizendo: não tenha medo, porque assim como iniciou a pandemia, eu já vejo pela fé nos horizontes o final dela. E como ministro do Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que todo mal seja dissipado, todo mal seja cancelado. Para você entender nessa noite, Davi, antes de ser rei, teve que passar por um processo de luta para depois sentar no trono. Moisés, o povo de Deus que estava escravizado há mais de 400 anos, teve que ser escravizado durante todo esse tempo para ser livre da escravidão. Ana, para ter Samuel, seu filho, mulher estéril, ela teve que chorar, ser humilhada e passar por um processo. Entende agora que eu estou dizendo que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu? Entende que tudo tem começo, meio e fim? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Talvez o começo é amargo, e o que o Brasil e o mundo estão enfrentando agora são angústias e dores, percas. Mas a glória que Deus tem para derramar é muito maior do que todas essas situações. Eu quero te dizer, essa pandemia vai ter fim, essa pandemia vai acabar, e depois que nós vencermos, seremos muito mais fortes do que éramos antes.